Fala, meu lindo, minha linda. Não tem como ser, sabe, melhor do que isso. Tá muito bom. Eu espero que você na sua casa sinta exatamente aquilo que Deus está proporcionando para nós. A palavra, ela é viva. Eu não sei você, mas eu me sinto abraçado pela presença de Jesus de uma maneira que eu não sei explicar. Mas há uma paz que domina o lugar, há uma paz que domina o ambiente, e que essa paz domine o seu coração, que você seja alcançado por esta palavra. Mas eu quero te pedir um favor antes. Eu sempre tenho que fazer isso. Olha, os irmãos, o povo clama. Compartilha, curte o vídeo, comenta, manda para os amiguinhos. Eu fico tão feliz quando eu vejo o pessoal falando assim: olha, recebi no grupo da empresa. E isso evangeliza aquele povo sinistro. Manda no grupo da família, nem que seja como indireta, mas manda. Porque assim a mensagem vai mais longe. E o nosso desejo é que alcance cada vez mais pessoas. Então, se inscreve, ativa o sininho e vamos para a mensagem. O texto é de João, capítulo de número 4, versículo de número 6. Mas antes de ler, eu quero te contar um negócio. Quando eu tinha 19 anos, eu aceitei a Jesus. Fiquei apaixonado. Eu não comecei a pregar porque queria. Comecei porque não conseguia parar de falar. Apaixonei. Me lembro que naquele momento da vida eu estava na faculdade. Fazia direito. E eu tinha acabado de criar uma palestra chamada Não Perca o Foco. Eu era muito metido, porque o meu sonho era ser professor universitário. E eu pensava comigo: como que eu vou ser um professor de faculdade? Pobre. Meus pais não tinham nenhuma influência naquela universidade. Não tinha o QI, quem indique. Então eu pensei: vou ter que construir um caminho sozinho. E fiz um projeto onde eu dava uma palestra para todas as turmas de direito que entravam na faculdade, para falar sobre as matérias propedêuticas do que as pessoas iriam ouvir. E eu estava só no segundo semestre, mas eu parecia que estava no 10º, porque eu tinha estudado bastante. E eu me lembro que aquilo virou um outro projeto, um projeto social, onde eu ia nas escolas para falar com alunos que estavam com alto índice de reprovação. Então essa era a minha realidade. Eu fazia porque tinha um desejo de ser um professor, mas aquilo estava virando um ministério e eu não sabia, sabe? E um dia, talvez um dos primeiros que eu dei uma palestra num colégio público, de alunos que iriam reprovar, eu me lembro que eu olhei aqueles alunos e pensei assim: bom, como pode? São tudo muito inteligentes, eles falavam bem, conversavam, articulavam. E eu fiquei pensando: por que eles estão com problema para passar de ano, né? O que acontece? Eu perguntei para a professora: eu posso conversar com eles no final, individualmente? Um minutinho, eu quero só fazer algumas perguntas. A professora falou: pode fazer. Não é a minha área, eu não sou psicólogo, mas eu só queria conhecer mesmo. E eu perguntei: oi, tudo bem? Qual que é o teu nome? A pessoa falava. E aí as histórias eram todas muito parecidas. Todos que estavam ali, na maioria, estavam dentro de uma família desestruturada emocionalmente, os pais separados, e aquilo era só reflexo, na verdade. Mas teve uma história que acabou com o meu coração. A menina falou: Dave, a minha mãe me rejeitou. Eu falei: sério? Como assim? Ela falou: a minha mãe um dia falou para mim nos meus olhos, dizendo que ela não queria que eu tivesse viva, e que ela não me amava. E aí, obviamente, ela chorou, eu também. Abracei ela, mas sabia que aquele meu abraço não era suficiente, porque eu era só um garoto dando uma palestra, e o que faltava para ela era uma mãe
que a amava. Engraçado imaginar que tem alguém que tem coragem de chegar para uma criança e dizer: olha, eu não te amo. Eu não queria que você estivesse vivo. Para uma criança o impacto é muito maior, porque a palavra amar, o verbo amar, está sendo descoberto. Então ela aprendeu sobre o amor da maneira mais perversa que existe, porque quem deveria dar negou o amor a ela. E o resultado, ela era uma garota que tinha muitos problemas emocionais e que provavelmente iria reprovar. E sabe, a nossa perspectiva de amor, ela é muito filtrada pelas experiências que nós temos. Quando a gente fala de Jesus, e a minha missão é falar de Jesus, existe uma palavra que é meio que uníssona. Ele é Pai. Você já deve ter ouvido. Ele é Pai. Só que milhares de pessoas foram rejeitadas justamente por essa figura. Pela figura do Pai. Pela figura de quem deveria zelar pelo amor e amar. Então a conjectura de amor, ela é totalmente pervertida. Ela é nuviada. Então o sentimento de rejeição basicamente está enraizado no coração de muita gente. E as decisões são resultados de um sentimento errado. Eu vou deixar bem claro isso com a palavra. Escute. O texto é de João, capítulo de número 4. Você vai descobrir os efeitos que isso tem e talvez identificar que algumas coisas que você fazem tem a ver justamente com algo que está aqui dentro e que filtra a forma que você enxerga Jesus e o amor dele. Olha, João 4:6 diz o seguinte: estava ali a fonte de Jacó, Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era quase meio-dia. E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse: Jesus, dá-me de beber. Jesus disse a ela: dá-me água de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, ele estava sozinho. E disse, pois, a mulher samaritana: como eu, sendo samaritana, vou dar água para um judeu? Amém. Há um texto nos evangelhos que diz que Jesus, antes de chegar à cidade de Samaria, ao poço de Jacó, pediu que os seus discípulos entrassem na cidade adjacente para pegar comida. Ou seja, esse encontro com Jesus não foi um acaso. Esse encontro com Jesus foi planejado por Jesus. Ele sabia quem encontraria no poço. É muito maravilhoso imaginar. Jesus já sabia a história inteira. Já sabia quem estaria no poço. Só que os motivos do horário, dos efeitos dessa história, elas precisam ser, colocadas à luz. Porque uma mulher não iria no poço meio-dia se ela se sentisse normal. Ela está indo no horário mais quente do dia por um motivo. Ela não quer ser enxergada por ninguém. Ela não quer ser vista, ela não quer ser encontrada, porque na cabeça dela o valor dela não existe. Ela não sabe mais quanto ela vale. A vida que ela decidiu viver o fez entrar em relacionamentos que se perderam ao longo do tempo, e ela já estava no 5º marido, então estava tudo errado a vida dela, estava um caos. Então a Bíblia diz que ela está na hora mais quente do dia no poço, porque ela não está vivendo, ela está se escondendo. Ela não está querendo de verdade, matar a sede. Ela está fazendo o que dá. Não era um bom horário para aquilo, mas agora começa a melhor parte da história, porque a Bíblia diz que Jesus apareceu. Pronto. Se tem alguém que sabe o que acontece, você pode já dizer assim um sucinto:
Glória a Deus. Então eu vou dizer de novo. A Bíblia diz que do nada Jesus apareceu. Jesus chegou maravilhoso, extraordinário, sozinho. Por que sozinho? Porque tem coisas que Jesus não vai usar eu para falar com você. Os discípulos não serão necessários, e se te chegarem, talvez serão até o motivo para a conversa não rolar. Tem coisas que Jesus vai resolver sozinho, dentro do nosso coração, olhando nos nossos olhos, com a gente. Tem coisas que Deus fala no público, tem coisas que Deus resolve no secreto. Amém? Então Jesus chegou, essa mulher está tirando água, e ele diz para a mulher: você pode me dar água? E a mulher, espantada com aquele homem pedindo água, disse: como assim? Você sabe quem eu sou? Eu sou samaritana. O que ela está dizendo para Jesus? Eu não tenho valor nenhum para vocês. Vocês são judeus, e judeu não bate com samaritano. E outra coisa, ela está querendo assim: querido, não é um bom momento para falar comigo. Eu só quero pegar água e eu quero vazar. Eu não quero que ninguém me veja aqui. Eu não estou no bom dia, eu não estou no momento bom. E aí Jesus disse para ela: não, linda, na verdade, se você soubesse com quem você está falando, não seria eu que te pediria água, você me pediria água. E a água que eu te der e você beber, nunca mais você vai ter sede. E isso é a história de nós. É a nossa história. Porque nós não sabemos do nosso valor até que Jesus aparece. Nós não sabemos quanto valemos até o dia que a gente conhece Jesus. Enquanto Jesus não entra, bebê, você tem uma percepção completamente equivocada do seu valor. E a gente só vive uma situação, uma sociedade tão doente, porque não se sabe o valor que você tem. Eu vou ser mais específico. Você conhece a expressão amor bandido? Amor bandido. Gente que se entrega a paixões que a ferem. Você já viu isso? Tem mulheres que apanham dos maridos, e elas vivem como se aquilo fosse comum. É como se a vida para ela é aquilo, e é o que ela merece, porque ela não sabe o valor que ela tem. Quem não sabe quanto vale, qualquer preço oferecido serve, qualquer proposta corrompe, qualquer sentimento nos rouba, qualquer acusação nos fere, qualquer, palavra de maldição nos atinge, porque não sabemos o nosso valor. Agora, quando sabemos o nosso valor, quanto valemos para aquele que nos comprou, aí, bebê, aí fica diferente. O barquinho muda de direção, porque quem sabe o preço que vale não se entrega em qualquer proposta. Sabe por que tem gente que se entrega aos vícios da vida? Porque não sabe quanto vale. Sabe por que tem gente que se entrega ao pecado de uma vez? Porque não sabe quanto vale. Não sabe quanto vale. Quanto você acha que você vale? Quanto vale a tua paz? Quanto vale você? Sério, de verdade, se fosse dar um preço, qual seria o seu preço? Se você estivesse numa prateleira, qual seria o preço seu? Você estaria nos produtos nobres, ou você estaria na promoção? Você estaria na prateleira do que ninguém pega? Porque normalmente a nossa percepção, e eu não estou falando de algo com o ego inflamado, eu estou falando de Jesus. Você vai entender já já. Mas entende, quando o apóstolo Paulo disse: porque fostes comprados por alto preço,
Ele está dizendo o seguinte: talvez para você não valha nada, talvez para o outro seu valor é efêmero, mas para quem pagou, custou o filho. Agora, a questão é, a gente só percebe o valor quando olhamos para Jesus e o que Ele faz. A gente só percebe quando Ele entra na história. Então, me permita deixar Ele entrar na história. Me permita, porque é só isso que eu sei fazer na vida. Eu só consigo falar dele. Então, porque Ele entrou, e eu também não tinha muita noção de quanto valia, e vivia qualquer coisa, de qualquer maneira, de qualquer jeito, porque não sabia o preço. Não sabia. Então tinha muita vergonha dele, tinha muito medo dele, e estava muito filtrado por informações equivocadas sobre Jesus. Então a minha vida com Jesus se resumia assim: eu sou alguém que Ele não quer, que Ele não vai usar, que eu não sirvo para Ele, porque Ele é maravilhoso, Ele é demais. Eu sou o Dave, tadinho. Ainda sou, para mim. E aqui a gente olha na Bíblia e a gente identifica claramente em todos os personagens quem se sentia amado, o que vivia, quem não se sentia amado, como era a sua história. Quem ficar tentando o tempo inteiro provar, sabe, provocar, é carência. O nome disso é carência. Você conhece alguém carente? Sabe, a pessoa que fala assim: tu me ama? Você conhece alguém? É você? Qualquer coisa que acontece, porque Deus não me ama, porque é carência. Na palavra tem uma palavra que resume carência, é arrabado, vazio, falta alguma coisa. E aí tem uma história a mais para a gente fechar junto, que é o leproso. O leproso é a mesma coisa da mulher. Não queria estar onde estava, mas como a multidão passou, ele estava perto, aproveitou o ensejo. E a Bíblia diz que quando ele chega perto de Jesus e diz que precisa ser purificado, Jesus trata ele de maneira diferente do que a gente imagina. O leproso imaginou que seria excomungado, expulso, sabe, escorraçado, talvez até apedrejado pela condição que o tinha, porque a doença era contagiosa. Mas a Bíblia diz que Jesus não fez isso. A mulher do poço de Jacó pensou que seria humilhada por Jesus, escorraçada por ele. Jesus não fez isso. A mulher do fluxo de sangue pensou que ia ser humilhada, envergonhada. Sabe, Jesus não fez isso. Os cegos que estavam sendo calados pensou que Jesus os mandaria calar. Jesus não fez isso. E esse é o problema nosso, porque a gente olha para os que os outros fazem e pensamos que Deus faria da mesma maneira. Medimos o amor de Deus com as nossas experiências. Então, a partir de agora, quando alguém dizer que Deus é pai, Ele não é o seu pai terreno. Ele é muito maior, e o amor dele é incomparável. Ele não abandona, Ele não rejeita, Ele não exclui, Ele não trata diferente, Ele não tem filho preferido, Ele não trata um melhor do que o outro, Ele não ama um mais do que o outro. Ele é pai, só que não é o pai que a gente conhece. Ele é muito melhor. Ele é perfeito em amar, Ele é perfeito em cuidar, você entende? É muito maior. Eu vou dizer um negócio: a gente rejeita as pessoas. A gente é assim. A religião faz isso. A gente rejeita o A, a gente rejeita o B, e a gente diz: você não pode, assim você não consegue. E a gente está dizendo: não. A gente rejeita porque não é o que os nossos olhos gostam de ver, não é o que a gente quer, não é o que a gente acredita. Então a gente diz: não, Deus não te aceita. E a gente olha para a mulher do poço e diz: vaza daqui. A gente olha para o leproso e diz: não toca nele. A gente olha para os cegos e diz: cala a boca. E aí Jesus diz: menina, se tu beber dessa água, tu nunca mais vai ter sede.
Aí ele chega no leproso e não só cura, como toca o leproso e muda a perspectiva do leproso. Ele não só não manda calar os cegos, como cura os cegos. Tudo aquilo que o mundo rejeita, aquilo que a gente tem agonia, não há nada que Deus não possa fazer e resolver e mudar a história. Porque tem uma coisa: Jesus rejeita algo. Ele rejeita só uma coisa: pecado. Ele rejeita o pecado. Mas posso te falar, quando ele chega, a transformação é tão profunda que quem descobre o quanto vale não se torna mais escravo do pecado. Só que a gente só vai saber disso se deixar quem se sente assim chegar perto dele. E eu vou te dizer para você, talvez essa seja a minha missão na vida: falar para quem ninguém gostaria de falar, chegar aonde ninguém gostaria. E eu até queria ser normal. Eu queria ser normal, ter um clube e pregar só no clube. Mas não foi por isso que Jesus morreu na cruz. Quando Jesus vai naquele poço e conversa com aquela mulher, Jesus restaura algo dentro dela, o valor dela. O valor. Quando Jesus toca no leproso, Jesus não só cura o leproso, Jesus resgata o valor dele. Quando Jesus cura os cegos, ele não só faz o cego ver, ele restaura a visão do cego. Entende? Aonde isso acaba? Acaba de uma forma simples. Todo o evangelho, toda a história de Jesus é um plano. Você sabia? O nome que a gente chama é o plano de salvação. O evangelho é o plano de Deus para salvar o homem. O que se já havia perdido, o que já estava condenado, que não havia mais esperança. O evangelho é um plano de Deus para salvar o homem. Salvar o homem do pecado, salvar o homem do inferno, salvar o homem de si próprio. Só que aí Deus tem uma brilhante ideia. Precisava-se de um penhor, precisava de um preço, precisava de algo que fosse tão poderoso que somente um preço tão alto poderia justificar um perdão tão grande, que somente um preço tão alto poderia deixar tão claro o tamanho do amor. E esse amor era justamente para que eu e você não fôssemos escravos, para que nós não nos sentíssemos rejeitados e esquecidos por Deus, para que a gente não se entregasse, mas para que olhássemos no espelho e disséssemos: não, você não é o que o mundo diz sobre você, você não é o que o mundo plantou dentro de você, você é o resultado da perfeição do Criador. Ele fez você com as suas mãos, com as próprias mãos o formou e com o sangue dele te salvou. É maior. E aí, precisava de um preço. Alguém teria que morrer, alguém teria que ser o penhor. E a Bíblia diz que Deus se fez carne, habitou no meio de nós. E um dos textos que eu amo é João, capítulo de número 3, versículo de número 16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho na cruz do Calvário para que morresse por mim e por você, para que todos aqueles que nele crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E por isso que eu não consigo aceitar quem acredita que Jesus não pode mudar a história, ou que Jesus não pode chegar na história, porque se sente às vezes menos do que um e outro. Porque eu sei quem eu era, eu sei o que Jesus faz. E uma das coisas mais incríveis da vida é saber que o preço que Jesus pagou por mim não foi para eu viver aqui só. O preço pago foi tão alto que não me dá o direito só de viver na terra, me dá o direito de entrar no céu. A mulher do poço saiu entrando pela cidade dizendo: eu conheci um homem que mudou toda a minha perspectiva, que mudou a minha vida. Eu não consigo dizer. A Bíblia diz que ela entrou na cidade anunciando o que havia acontecido. É como se aquele que estava se escondendo agora de repente sabe que tem voz. O leproso, a Bíblia diz que ele foi purificado. Se você olhar no original, o purificado que ele queria era para ter acesso ao templo. Ele queria voltar à comunhão, e a Bíblia diz que ele pôde voltar. Porque Jesus não só nos cura de doenças físicas, Jesus cura a nossa emoção, Jesus cura nossas perspectivas. Então, lindo, deixa eu falar algo para você. Se você se sente rejeitado, o menor, o pior, sabe? E talvez esse sentimento te aprisionou tanto tempo e você não consegue viver e se entrega a qualquer paixão, e qualquer proposta te compra porque o teu preço parece ser muito baixo. Então deixa eu te falar, lindo, você na verdade custa muito caro. Olha para mim, muito caro, para que você pudesse ouvir essa mensagem hoje. Alguém precisou morrer no teu lugar, porque a Bíblia diz que Ele morreu a nossa morte.
a vida de Jesus em nós. Portanto, não aceite o que dizem ao teu respeito. Não aceite a carência como realidade. Não se entregue a paixões que te desvalorizam e te desmerecem. Assuma o teu lugar no mundo. Assuma o seu lugar na presença de Jesus, porque é o único lugar onde o nosso preço é correto. Ai, Jesus, é só contigo mesmo que a gente consegue se sentir amado dessa maneira. É só na tua presença que a nossa alma é curada, nossas emoções cicatrizam, e é só contigo, Jesus. Mas eu tenho noção de que pessoas precisam às vezes de curas mais profundas. Precisam que o Senhor entre e intensifique algumas áreas da vida, porque algumas consequências às vezes já se impetraram e parece que agora o Senhor está chegando tarde. Mas o Senhor resgata o nosso preço. O Senhor nos faz lembrar quanto valemos, porque não fomos comprados por pouco valor. Sim, Jesus, teu sangue na cruz do Calvário foi por nós. É por isso, Jesus, que nós nos rendemos a Ti. E é por isso que nós precisamos tanto de Ti, porque aquilo que ninguém enxerga, o Senhor conseguiu ver em nós. Não havia nada em nós que o atraísse, Jesus, mas o teu amor nos alcançou. E agora cremos que a tua palavra é verdadeira, que quando o Senhor entra, as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Em nome de Jesus.